Olá, muito bom dia. Chegamos a mais um Drive de Mercado, edição semanal, com alguns gatilhos, alguns drivers que fomentam, infelizmente, para os importadores, a valorização do dólar, tanto vindo de um contexto externo como de um contexto local. Começando de fora para dentro, as notícias que vêm dos Estados Unidos, diante da perspectiva de redução na taxa de juros por lá, pelo Fed, é de uma expectativa de 0,25%, segundo a medição da plataforma FedWatch, que faz um aparato, pega um pool de opiniões de economistas, e dentro desse contexto nós temos 97% das apostas e um corte de 0,25%. E por que isso fortalece o dólar? Porque desde a última super quarta, desde a última reunião que nós tivemos do Banco Central americano, as expectativas estavam em um novo corte de meio ponto percentual. Agora a redução, ao invés de meio ponto percentual, 0,25, fortalece os títulos do Tesouro norte-americano e, por sua vez, os títulos de outros ativos, entre eles a moeda americana, que se fortalece. Esse é o primeiro contexto. Quando a gente vai para as perspectivas de juros do Banco Central Europeu, que acabou de sair, tivemos hoje a divulgação, redução também, corte de 0,25% na taxa de juros pelo Banco Central Europeu. Essa perspectiva enfraquece o euro e também consolida a valorização do dólar no cenário local, e aí eu estou me referindo ao índice DXY. Falando agora da corrida presidencial, à medida que Donald Trump vai se despontando com vantagem na corrida para a cadeira presidencial dos Estados Unidos, a gente observa um movimento de Trump Trade, de valorização dos ativos americanos e fortalecimento do dólar. Por sua vez, por Trump ser um governo de direita e ter um comportamento de crescimento da economia local, todo esse contexto também fortalece o dólar. Então eu trouxe três contextos que embasam a valorização do dólar, que a gente já vem tendo pelo menos há 5 dias, mas também, se vocês observarem o gráfico de outubro, o dólar ganhou ampla vantagem frente ao real brasileiro, que se deprecia, tá bom? Ainda falando lá de fora, a gente tem o contexto aversão a risco, que também fortalece o dólar. A China, que soltou o seu segundo pacote de estímulos no começo da semana, eu até disse na segunda-feira que o mercado iria interpretar melhor a divulgação desse pacote de estímulos. O fato é que a decisão veio e o que nós pudemos observar foi que esse estímulo não veio como o mercado esperava. O extrato disso é um setor de construção que não se desenvolve, desacelera a economia e interfere no mercado de minério de ferro. A gente tem um contexto de commodities para o dia de hoje em desvalorização. Quando isso acontece, a Bolsa Brasileira reage mal por ter no Brasil um país exportador de commodities. Então a gente tem desvalorização no minério de ferro, desvalorização em commodities agrícolas também, como a soja, que interfere na balança de pagamentos e consequentemente na nossa exportação, né? Então a gente tem uma desvalorização também vindo desse contexto. Oriente Médio, as tensões seguem. Hoje é feriado judaico e o mercado está em estado de alerta, aguardando uma retaliação de Israel. O preço do petróleo fica tensionado sempre em preços altos, com expectativa de alta, também de teste em resistências em preços mais altos. Então, todo esse contexto lá fora consolida uma valorização global do dólar. Quando eu venho para o cenário local, o nosso ambiente fiscal ele vai muito ruim, obrigado, vai se depreciando ainda mais as nossas expectativas de valorização dos ativos brasileiros. Não é o que acontece. O governo ele diz que vai ter sim uma atenção ao corte de gastos, às despesas obrigatórias. A gente pôde escutar a ministra Simone Tebet falar sobre isso, a Haddad falar sobre isso, mas ao mesmo tempo que saem essas notícias, a gente observa movimentações com medidas provisórias que fomentam os gastos. Então o mercado continua naquela frase: coloque ação em suas palavras, dizendo isso para o governo. A mão estrangeira vai pedindo um bônus cada vez maior para manter o capital estrangeiro no Brasil, e quando isso acontece,
o prêmio aumenta, a curva de juros sobe, como os juros precifica a moeda no tempo, o real se desvaloriza, né, diante dessa expectativa dessa saída de capital estrangeiro. O gringo, como nós costumamos dizer no mercado, ele não está voltando para os nossos ativos locais, e tudo isso acaba sendo negativo para as nossas taxas cambiais, tá bom? Então agora a gente vai para o gráfico do dólar e do euro para podermos estarmos finalizando aqui a nossa análise. Então não se esqueça, tendência de alta como movimento principal para o dólar, para o real, e na verdade qualquer moeda que você colocar hoje de frente com o real brasileiro, você vai ter a mesma percepção de tendência de alta, porque o que está acontecendo é uma valorização global do dólar, que é a moeda principal, e uma desvalorização do real brasileiro diante de toda essa depreciação do cenário fiscal, ok? Traduzindo tudo isso em números, o que a gente consegue enxergar aqui? Bom, desde o dia 11 de outubro, quando o dólar frente ao real brasileiro rompeu a barreira dos 5,5679, ele engatou aqui já um percurso rumo ao seu alvo, que é a resistência R$ 5,67, né? Diante de todo o contexto que eu trouxe para vocês de valorização do dólar no cenário global e desvalorização do real brasileiro, analisando o contexto local, o que a gente vai enxergando hoje é um teste na resistência de 5,6781. A gente tem uma resistência do dólar futuro em R$ 5,70. Partindo desse princípio, as taxas que a gente começa a enxergar, caso esse mercado ele caminhe em evolução altista, como ele vai se configurando no início dessa sessão, seria a taxa de 5,70, 5,7227 e 5,7534, efetivamente. Eu olho para vocês. 5,59, a média móvel de 5,79, a média móvel de 21 períodos 5,51, segue em altista, o real brasileiro se depreciando e os principais pares de moedas globais. Infelizmente, esse é o cenário atual. Tem valorização da nossa moeda, não tem muito para onde correr. Hoje se completa a terceira sessão de altas do dólar perante o real brasileiro, um teste importante e resistente. Rompimento e encerramento de sessão com a taxa spot acima de 5,67, a gente vai buscar esses 3 pontos de resistência que eu passei para vocês, ok? Eu fico por aqui. Valeu! O euro ele vai fazendo um movimento semelhante ao que o dólar fez há 5 dias atrás, quando tentava entrar também nesse retângulo e caminhar dentro de um contexto de lateralidade. O teste no dia de hoje ele vai se basear pela taxa spot de 6,1662. Rompeu 6,1662, ele vai ter algumas resistências aqui em 6,2295, 6,2412, cujo alvo seria 6,3107. Olhando para baixo, a gente vai ter a zona justa de valor em 6,1081, que é o preço de equilíbrio, e a média móvel de 21 dias, que está na taxa, de 6,0874, tudo taxa spot, ok? O euro vai testando aqui essa resistência, agora no intraday vai fazendo o candle, conhecido também como doji ou crucifixo, que representa uma indecisão, que é um movimento, no momento atual, perfeitamente compreensível, porque hoje tem decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu, como eu já disse, com a expectativa de 0,25%. Esse movimento enfraquece o euro, se vier dentro dessa expectativa de corte de 0,25, enfraquece o euro, fortalece o dólar, então talvez ele tenha dificuldade de romper essa resistência. Mas se romper, entra com lateralidade com alvo em 6,31, como eu acabei de dizer. Beleza? Bons trades a todos. Valeu! Bom, após essa análise gráfica do dólar e do euro e uma visão geral sobre macroeconomia, juros e tudo mais, eu fico por aqui desejando um restante de semana maravilhoso a todos. Amanhã a gente tem o nosso after de mercado, ok? Até lá!